tudo bem? Vamos lá. Olá, meu nome é Jefferson Silva dos Anjos. Este é o notebook correspondente ao trabalho número 2 da disciplina de aprendizado de máquina. O notebook está organizado em 4 partes, que é engenharia de features, classificação ordinal multiclasse e redução de dimensionalidade com PCA e predição com for. Nas células iniciais, eu centralizo os imports e os caminhos das bases e os parâmetros gerais, e em algumas funções auxiliares também. E também eu fixo o handle state em 42, isso para favorecer a reprodutibilidade dos experimentos. Então nós temos a medidor quadrático, a matriz de confusão, isso aqui é a parte 2, né, diferenciação de precipitação, e o Hot Encode. Bem, vamos lá. Nessa parte, o objetivo é criar variáveis derivadas do conjunto diamante e avaliar se elas agregam valor preditivo em uma tarefa de regressão, tentando visualizar acertar o valor, né? A comparação será feita entre 2 cenários, um modelo usando apenas variáveis originais e o outro usando variáveis originais mais as variáveis derivadas. Então aqui nós carregamos as bases, né? E vemos ali que tem cerca de quase 54 mil parâmetros, quase 54 mil linhas e 10 colunas. Aqui eu faço a leitura dos diamantes, o alvo é o price, ou seja, o preço do diamante. A base combina variáveis numéricas como character, depth e table, x, y e z, como variáveis categóricas ordenáveis, como o cut, o color e o clarity. Nessa parte eu crio novas variáveis para representar informações que podem ser úteis no modelo. Então a variável volume aproxima o tamanho físico do diamante por meio da multiplicação do x, y e z. A variável log carat suaviza a escala do quilat. Também crio razões geométricas como o table depth, né, e o Langle white ratio. E por fim transformo cut, color e clarity em scores ordinais, porque essas categorias possuem uma ordem natural de qualidade. A lógica aqui é destacar que cada feature dessa ajuda na predição final do valor. Aqui são os gráficos, né? Os gráficos ajudam a verificar se as novas variáveis fazem sentido. É possível observar a relação forte entre tamanho e preço, principalmente as variáveis ligadas ao quilat e o volume. Mesmo assim, a dispersão, né, indicando que o preço não depende de uma única variável, mas da combinação entre tamanho, corte, cor, pureza e proporções. Então nós temos uma relação positiva entre tamanho e preço da dispersão dos pontos. Nessa célula, né, eu comparo os dois modelos usando o mesmo regressor. O primeiro utiliza apenas as features originais e o segundo utiliza também as features derivadas. O resultado mostra que a engenharia de features melhora o desempenho, o erro diminui, o R2 aumenta. Isso indica que novas variáveis tornaram algumas relações mais explícitas para o modelo. A queda do erro médio quadrático e o aumento do R2 corroboram na observação dos detalhes. O ganho faz sentido, né? Porque as novas features tornam explícitas as relações entre o modelo que precisa inferir diretamente, principalmente tamanho físico, escala, não linear, do quilat e a ordenação das categorias de qualidade. A segunda parte usa uma base meteorológica A52. Aqui o problema é tratado como uma classificação ordinal multiclasse. A variável de precipitação é transformada em classe None, Wake, Moderate, Strong e Extreme. Essas classes têm ordem natural, pois representam níveis acrescentes à intensidade da chuva. Então aqui eu faço toda a junção depois da separação entre treino e teste. Bem, vamos lá. O que vale destacar é que após recompor a sequência temporal em um data frame do Pandas, o conjunto ficou com 22.100 amostras e 24 atributos preditivos. A coluna precipitação de milímetro e a coluna auxiliar split original e o alvo classe original, a divisão cronológica reservou cerca de 17 mil
4.680 amostras para treino, 4.420 amostras para teste, e assim a distribuição é fortemente concentrada em NON, o que torna o macro F1 e a análise de matriz de confusão mais informativos do que a acurácia isolada. Bem, vale destacar que a ideia aqui é verificar se a probabilidade de Y é maior que K, e assim sucessivamente. A implementação treina 4 classificadores binários para 5 classes. Cada classificador estima se a observação está acima de um limiar ordinal. Por exemplo, Y é maior que NON, e aí depois verifica se Y é maior que Wake. E as probabilidades acumuladas são convertidas em probabilidades por classe. E a classe final é escolhida pela maior probabilidade. Esse desenho usa explicitamente a ordem natural das classes. Então aqui é feito todo a engenharia das features, né? Aplicação do modelo do Gradient Booster Classifier, o treino. A gente está lidando com uma base altamente desbalanceada, infelizmente, mas é aplicado todo o sistema para a gente conseguir verificar a questão da multiclasse. Nessa etapa eu comparo o modelo original com o modelo de multiclasse convencional. Com uma base muito desbalanceada, a acurácia sozinha pode ser enganosa. O modelo pode parecer bom apenas por acertar muitos casos da classe majoritária, que é NON, e por isso analiso também o Balance Accuracy e o Macro F1 e o erro ordinal. A conclusão é que o modelo ordinal é metodologicamente adequado, mas o forte desbalanceamento limita a intensificação das classes raras, principalmente do Strong e Extreme. A gente consegue observar bem na situação do desbalanceamento. E em cima disso a gente consegue observar que o primeiro resultado é importante, a base extremamente desbalanceada. Mesmo após ponderar as classes, o NON continua dominante, porque representa quase todo o conjunto de teste, enquanto Strong e Moderate, Strong e Extreme tem pouquíssimas observações. Por isso, a acurácia sozinha é enganosa. O modelo pode parecer bom apenas para acertar muitos casos sem chuva, porque na maioria das vezes não tem chuva, mas raramente, né, tem chuvas extremas, então ele tem esse desequilíbrio. Nessa versão, os dois modelos usam o Sample Weight balançado, e os hiperparâmetros mais conservadores, né, o Gradient Booster Classifier, com o menor e o mais estimadores no máximo def menor, e o subsample e o minim simple def. Essa escolha reduz a tendência de memorizar casos raros e força o treinamento a dar mais peso às classes minoritárias. A tabela de distribuição prevista mostra que o melhor comportamento dos modelos. O modelo deixa de ser apenas um classificador majoritário, puro, e passa a atribuir mais exemplos de Wake e Moderate. Há mais limitação forte na classe Strong e Extreme. Isso é esperado. Há poucos exemplos dessa classe para o modelo aprender fronteiras confiáveis. Assim, a conclusão mais honesta é que o uso de pesos melhora a análise das classes de chuva, mas a raridade dos eventos severos limita o desempenho final. Agora a gente vai para a terceira etapa do trabalho, redução de dimensionalidade. Nessa parte, o mesmo problema ordinal é usado para avaliar PCA. A escolha do número de componentes K usa uma divisão de threshold cronológica, treino para ajustar o modelo e PCA, validação para selecionar o K e teste apenas para a avaliação final. Então, vamos lá. Aqui eu uso a divisão cronológica em 3 partes, que é o treino, teste e validação. O treino é usado para ajustar e padronizar o PCA e o modelo. A validação é usada para escolher o número de componentes e o teste fica reservado para a avaliação final. Essa separação evita vazamento de informação. Nessa parte, eu testo diferentes números de componentes principais. A escolha é feita com base no macro F1 de validação. Um ponto importante é que preservar mais variância não significa necessariamente melhorar a classificação. O PCA preserva a estrutura de variância dos atributos, mas nem sempre preserva a informação mais útil para separar as classes. No gráfico,
compara a cada valor de K, né? O macro F1 no conjunto de validação e a variância explicada acumulada, ela ajuda a separar duas ideias. Preservar a variância não garante por si só melhor desempenho preditivo. Por isso a escolha final de K foi feita pelo macro F1 da validação, usando a acurácia apenas como critério de desempate. No teste final, eu comparo o modelo com os atributos originais do modelo PCA. O resultado mostra que nesse experimento o PCA não melhorou o desempenho, ele reduziu a dimensionalidade, mas também removeu parte das informações úteis do classificador. Como a base já possui poucos atributos, o ganho da compactação não compensou a perda do desempenho da interpretabilidade. Com isso, o melhor valor escolhido na validação foi o K12. A variância explicada acumulada aproximadamente foi de 0,97 e o macro F1 de validação ficou com 0,25. No teste, o modelo com dados originais obteve a acurácia de 93, o macro F1 de 28, e o modelo PCA obteve a acurácia de 92 e o macro F1 de 24. Nesse caso, o PCA reduziu a dimensionalidade, mas também removeu parte da estrutura útil. Então, não foi muito bom. A quarta parte volta para a base dos diamantes. Agora o objetivo não é apenas prever o preço pontual, o objetivo é gerar intervalos de predição com cobertura nominal de 90%, usando predição com a regressão quantílica, customizada. A diferença entre a predição pontual e o intervalo de predição nós estamos observando aqui. Aqui eu divido a base de treino e teste, calibração também. O treino ajusta o modelo, a calibração ajusta os intervalos conformes, o teste verifica se a cobertura empírica ficou próxima da cobertura nominal dos 90% e, em cima disso, ela ficou dividida entre 32.300 amostras de treino, 10.788 de calibração, 10.788 de teste. Então, uma para estimar o limite inferior e outra para estimar o limite superior do intervalo. Depois eu uso o conjunto de calibração para calcular a correção conforme. Essa correção ajusta os intervalos para que a cobertura real fique próxima da cobertura desejada. Sendo assim, a cobertura empírica observa que foi de 0,90, 78, muito próxima da cobertura nominal dos 90%. A largura média dos intervalos foi de 2039, com a largura mediana de 855. O modelo pontual usado como referência obteve o erro médio quadrático de 595 e o R2 de 0,97. Bem, a gente vai ver como é que ficou no gráfico. Aqui nós temos as ordens, né? Os gráficos mostram como os intervalos se comportam. Cada intervalo representa uma faixa provável para o preço do diamante. Os pontos fora do intervalo são os casos em que o valor real não foi coberto. Também é possível observar que os intervalos não têm largura fixa, eles tendem a aumentar em regiões de maiores incertezas. Por fim, o notebook apresenta exemplos concretos de intervalo estreito, intervalo largo. O intervalo estreito representa um caso mais previsível, o intervalo largo representa os casos mais incertos, geralmente associado a maior variedade do preço. Essa é a principal vantagem da predição conforme. Além de prever, ela também informa o grau de incerteza de previsão. Então aqui estamos com o mais estreito e o mais largo, o preço real, a predição pontual, limite inferior, limite superior, a largura do intervalo, o corte, qualidade e cor, e o volume. A predição conforme atingiu a cobertura, como previsto, né? O exemplo com intervalo mais estreito de caráter 0.30, o corte ideal e color F, né? Qualidade VS1 e o preço real de 587, e o intervalo de largura de 89. Esse é o tipo de caso que tem que ser mais comum e os mais próximos das regiões densas da base, onde os regressores quantitativos quatilíticos
estimam limites mais próximos. E essa foi a nossa apresentação do trabalho 2. Desde já, obrigado e até a próxima.